Fala galera que acompanha o futebol comigo, beleza? Bom, empate em 1-1, Remo e Vasco. Só vou comentar bem por cima a respeito desse jogo. Mais tarde eu vou fazer um outro vídeo trazendo ali a questão que eu tô curioso pra ver o que o Renato vai falar, tá? Mas antes disso, deixa eu deixar aqui a reação de Thiago Mendes, o nosso capitão, que eu tenho certeza que foi a sua, assim como foi a minha reação, quando, aos 29 minutos da segunda etapa, o Vasco vencendo por 1-0, jogando fora de casa e simplesmente o cara que é o camisa 10 do time, o camisa 10 perde esse gol. Essa reação do Thiago Mendes, ela diz respeito muito, eu tenho certeza, com o que foi a vontade do torcedor vascaíno. O Vasco jogando fora de casa. Um jogo muito difícil. Penou para poder caprichar e fazer um belo gol e sair na frente. E aí, teve a chance de ampliar e o nosso camisa 10, né, faz esta merda. Me desculpa, esta merda. Cara, eu sei que pode ter pessoas que vão até defender ele, mas me desculpa, eu respeito sua opinião. Tá tranquilo, mas não pode o Vasco ter um camisa 10 e ele sair na cara do gol e perder um gol feito como esse. Jogando a elite do futebol brasileiro. Mais uma vez o Vasco deixa escapar 2 pontos. 2 pontos que vão fazer muita falta. De novo. E sabe o que é mais engraçado? Eu trouxe recentemente, durante a semana, até foi no GE que saiu a notícia, que o Renato, que ficou com um grupo durante a semana, trabalhou o sistema defensivo. Mostrou vídeos e jogadas de gols, como o de hoje, que a gente levou, que foi o gol do empate do Remo. Parece que não adiantou muito. Não pelo Renato, mas sim pelos jogadores. Que o nosso camisa 10 teve a chance de fazer, o segundo não fez. O nosso zagueiro faz uma falta, me desculpa, idiota, desnecessária, né, na linha de fundo, que ocasionou na cobrança de falta, que gerou o gol do empate do Remo. Nosso sistema defensivo, na minha opinião, dormiu no gol do Remo, tá? De novo. Acho que até o Robert Renan acabou escorregando ali. E aí o resultado é esse. O Vasco empata, de novo, com um sabor muito, mas muito amargo. Bom, o Vasco foi a campo, né, com praticamente o mesmo time que foi contra o Botafogo. E, bom, cara, foi um primeiro tempo assim muito ruim, tecnicamente falando. O Rojas chegou a colocar uma bola na trave bem no início do jogo, tá? Ia ser realmente um golaço. Aos 11 minutos, o juiz deu um amarelo pro Cuiabano, sendo que tinha tido uma falta antes, né? No PH, minutos antes. O mesmo estilo de falta, tá? O mesmo estilo de falta. O jogador ia pra linha de fundo, o jogador pega para a falta, com uma falta um pouco mais forte. Ele não deu amarelo pro jogador do Remo, mas deu amarelo depois na falta seguinte pro jogador do Vasco. E aí, o DVD teve uma chance, mas o DVD não aproveitou e ainda estava impedido. Acho que foi bom para ele. O Saldívia, que quase tinha feito merda, né? Que fez a merda, na minha opinião, que gerou o segundo gol gerou o gol do Remo. Ele quase fez uma merda no primeiro tempo. A sorte é que o Aleph Manga tomou a pior decisão possível. A nossa sorte também é que o Remo, não à toa, com todo respeito, está na zona do rebaixamento. Que o nosso time erra muito, mas o time do Remo erra muito mais. O Remo teve até a oportunidade de ter saído na frente. O Vasco até se safou de não ter saído atrás do placar no primeiro tempo, tá? E teve erro do Thiago Mendes, o próprio capitão errou no primeiro tempo, um erro até que infantil pro jogador do nível dele, mas o Vasco estava jogando de uma forma muito espaçada no campo, né? O Tietchan um pouco mais aberto, o Rojas um pouco mais por dentro, mas tinha hora que simplesmente estava um buraco no meio campo e ninguém se aproximava para poder jogar. Tanto é que quando saiu o gol do Vasco no segundo tempo, saiu porque tanto o Thiago Mendes quanto o Tietchan, junto com o Rojas, se aproximaram mais um pouco e meio que saiu uma jogada ali trabalhada, né, uma tabela, né, e com um pouco mais de calma, né, porque era isso que estava faltando pro Vasco, o Vasco conseguiu abrir o placar. Aí terminou o primeiro tempo, não teve tantas coisas assim, como eu disse, o Remo até deu uma crescida no final do primeiro tempo, muito por conta da desorganização do Vasco, a falta de pressão. O Léo Jardim tinha salvado uma aos 39. O PH, ele fez uma partida horrenda, né? O PH, ele errou o outro passe já na reta final, que gerou um outro contra-ataque do Remo. A sorte, mais uma vez, que o Léo Jardim salvou. E no final, para poder estressar de vez, o Rojas, né, cara, ele teve puxou um contra-ataque no final do primeiro tempo, que ele dá uma clareada boa, ele passa a bola pro PH, o PH com todo o campo aberto, né, pra ele poder já chegar cruzando, ele simplesmente tenta dominar, não sei o que ele tentou fazer, se ele tentou dar mais um tapa na frente, em vez de ele levar a bola mais pra profundidade, eu não sei o que ele fez, eu sei que o Aleph Manga, né, conseguiu chegar primeiro do que ele na bola. Pra você ver o nível que tá o nosso lateral direito hoje. Aí terminou o primeiro tempo com 34% de posse de bola pro Remo, 66% pro Vasco, 4 chutes pro Remo, 9 chutes pro Vasco e somente um no alvo para cada um dos lados, né?
e 3 escanteios pro Vasco e 1 escanteio para o Remo. Aí vem um segundo tempo. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Enquanto isso, você vai se inscrevendo aí, deixando seu like. Embora eu sei que você esteja pé da vida. O Vasco inicia o segundo tempo mais em cima. Com 3 minutos, ele já tinha saído uns 3, 4 escanteios pro Vasco. Cuiabano tentando algumas finalizações. Mas eu acho que o Cuiabano fez uma boa partida novamente, né? E tem gente que acha que o Cuiabano é caro. Cara, se você quer jogador pra poder decidir jogos, cara, custa dinheiro. Né? Senão a gente vai ficar sendo o time do quase, o time que quase ganha, o time que quase joga Libertadores, né? Porque a gente quase tem um zagueiro bom, a gente quase tem um camisa 10, a gente vai ser o time do quase. Porque eu sei que vai ter gente que vai defender o Rojas. Olha, ele colocou uma bola na trave, ele quase deu uma assistência, ele quase fez o gol, né? A gente tem um lateral que quase cruza, a gente tem um zagueiro que joga um tempo bom, outro tempo ruim, a gente vai ser o time do quase. Porque jogador bom custa caro. E tem gente que fala que o Cuiabano custa caro, mas não é caro. Que o jogador bom hoje em dia custa caro, gente. Tem que coçar o bolso. Por isso que o Renato já tá falando de reforços com ainda faltando menos de 2 meses pra Copa do Mundo. Você tá entendendo? Porque ele já identificou os problemas do Vasco. Que, como eu falo que o time treinou situações de bola parada, de erros bobos, e o time vai lá e comete de novo. Você acha que isso é só culpa do Diniz? Isso é só culpa do Renato Gaúcho? Não, cara. Tem jogador do Vasco que às vezes parece estar dormindo dentro de campo. O Brenner e o Rinestoso entrou. O que eles fizeram no segundo tempo? Fizeram porcaria nenhuma. Uns atacantes que parece que a bola não chegar pra eles redondinha na cara do gol. E muitas vezes eles até erram. Parece que eles cagam e andam, sabe? Acomodado. Talvez seja a palavra, não sei. Com essa pressão inicial, voltando aqui, né, pra analogia, o Vasco marca um belo gol, cara. E foi um belo gol. Mas você vê a dificuldade que foi, né? Que o Vasco... A dificuldade não. É a dificuldade poder marcar porque... O Vasco ele teve que trabalhar toda a jogada, teve que ter uma jogada de aproximação, teve que inverter os lados, né? Que o Andrés foi para a direita, né? O Tietchan veio mais para a esquerda e tudo mais. Saiu o belo gol do Vasco. Uma linda assistência, né? Do Thiago Mendes. O Vasco sai na frente, de novo. Tem algumas chances, né? Aí depois, infelizmente, falta de 17 minutos, o Cauã Barros, que estava fazendo uma boa partida, acabou saindo, né? Parece que ele teve uma entorse ali no tornozelo. Entrou o JP. Nesse meio período, o Renato já aproveita e vem junto com o Brenner no lugar do DVD, que como eu disse, o DVD não estava jogando nada, mas o Brenner também entrou e também não jogou absolutamente porcaria nenhuma. Então parece que trocou 6 por meia dúzia. E aí o jogo começa a se desenhar, galera, para aquele jogo que a gente já imaginava. O Vasco tá vencendo por 1-0, o Remo vai ter que sair mais, porque o Remo tá na zona do rebaixamento, continua, mas estava sendo lanterna da competição com essa derrota. O Vasco estava dando um baita salto na tabela, chegando quase ali entre 7º e 8º, empatado com o Coritiba. Tem outros resultados ainda que vão acontecer durante hoje e amanhã. Mas, pô, o Vasco já chegava a 15 pontos. O próximo jogo de o Vasco é em casa. O que me acontece? O Vasco vai explorar os contra-ataques. E sai o bendito contra-ataque, que poderia ter sido o contra-ataque, né? Embora tivesse muito jogo ainda, que pudesse ser o gol dos 3 pontos. Jogada do Thiago Mendes com o Andrés, que consegue passar a bola pro Thiago Mendes. Inclusive, só foi uma falta bem dura ali na lateral, que o juiz também não deu amarelo, que parece que num campo extremamente molhado, numa partida que começou alguns minutos para poder começar, porque estava chovendo muito forte, somente o Vasco levou 2 amarelos e o time da casa, que jogou parte quase toda do segundo tempo perdendo, não teve nenhum amarelo. Olha só que loucura, né? A arbitragem... Porra. Enfim. O Thiago Mendes acha um lindo passe, deixa o Rojas na cara do gol e ele simplesmente chega e recua a bola pro goleiro do Remo. E ali, meu amigo, já passou um filme na minha cabeça, deve ter passado um filme na sua cabeça, e a seguinte palavra, né? Vai dar merda. E realmente deu merda de novo. Aos 32 sai o Rojas, porque foi quase que instantâneo, tá? Foi quase que instantâneo. O Rojas perde esse gol. O Renato já viu com o Rinestoso, tá? Rinestoso no lugar do Rojas, tá? E também entrou mais alguém, foi o Rinestoso e deu, os Spinelli que entrou mais pro finalzinho. Eu não sei se essa questão de ter perdido o gol já contou muito. E como disse, o Rinestoso e tanto bem também entraram não surtindo nenhum efeito, tá? E aos 36, o Remo, olha só, aos 36, o Remo pede um pênalti, que não foi pênalti, que a bola bate no pé do Saltivo e depois acaba batendo ali na mão dele. Pode ver que ele tá até com o braço aqui assim, mas pegou na mão dele. Mas é o que manda a regra. E depois, quase que no lance seguinte, o Saldiva faz a porcaria de uma falta, que eu não sei, cara. Talvez eu esteja ainda no calor do momento aqui, que o jogo acabou recentemente. Mas eu acho que foi uma falta desnecessária. Achei em cima do Jair, que inclusive foi um dos melhores em campo ali do Remo, na minha opinião.
E na cobrança de falta, gol do zagueiro do Remo, né? E o sistema defensivo do Vasco, mais uma vez, e nada é a mesma merda. Eu até escutei durante ali o comentário, acho que é o Roger falando que o Robert Renan escorregou. Eles mostraram o replay muito rápido. Mas como eu disse, eu vou fazer um vídeo daqui a pouco falando sobre, pegando algum trecho de entrevista do Renato e tudo mais, pra ver se realmente foi isso, ou vou ver algum melhor momento aqui. E aí, cara, acabou, desandou, Vasco 1, Remo também 1. O Vasco tá com 13 pontos, muito provavelmente vai descer na tabela, porque tem muitos jogos acontecendo, e o Vasco de novo deixa escapar mais uma grande possibilidade, depois de novo ter saído na frente, e eu tô falando, eu tô custando aqui falar. O Vasco não pode ter um camisa 10 como o Rojas, com todo respeito. É um cara que dá pra ver que tem um talento, né? Mas o Vasco não pode ter zagueiros como o Saldívia, cara, que joga um tempo bom. Não pode, não. Esse erro custa caro, galera. O próprio Renato já vem falando isso. Isso custa muito caro e hoje o Vasco custou de novo mais 2 pontinhos que lá na frente vai fazer falta. Como já foi o do Coritiba, como foi a derrota em casa pro Botafogo. Simplesmente parece que o time do Vasco tem um apagão durante 50, 60 minutos da partida, cara. É algo assim, impressionante. Por isso que a reação do próprio Thiago Mendes está aí. E eu tô curioso para poder depois trazer para vocês aqui que o Renato falou a respeito disso tudo. Que o Renato já tá falando, é 3, 4 reforços para chegar, vestir a camisa e ir para jogo. Não é para trazer jogador para fazer teste, é jogador para vestir a camisa e ir para jogo. Porque se você quer ver o Vasco jogando uma Libertadores ou terminando o campeonato bem tranquilo, não pode ter erros como o de hoje. Errar o gol que o Rojas errou e ter erros como o sistema defensivo do Vasco teve de novo. E isso custa muito caro, beleza? Essa é a minha análise aqui. Mais tarde eu volto. Deixe também nos comentários alguma coisa que depois eu esqueci de passar batido, que eu não comentei. Tô metendo meu pé, daqui a pouco eu tô de volta. Valeu? Fui.